Olá, povo católico. O livro do Gênesis mostra como o mal entrou no mundo. A serpente era o mais astuto de todos os animais e era o próprio demônio usando da sedução e da mentira para enganar o homem e fazê-lo se sentir senhor de si e ignorar o verdadeiro Senhor. Dizendo a Eva que se ela comesse da maçã proibida por Deus, ela teria o mesmo poder de Deus. Assim ocorreu a sedução. Seduzida pela proposta agradável da serpente, Eva não só comeu, como convenceu a Adão também a comer. Na sua cólera contra a serpente, Deus promete suscitar uma mulher para derrotá-la. Deus ele diz à serpente: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. As poucas palavras de maldição nos revelam verdades fundamentais para a fé, como veremos. Primeiro, o pecado entra no mundo por causa da mulher, Eva. Segundo, Deus deixa claro que suscitará uma mulher para derrotar a serpente pisando-lhe a cabeça, regenerando a dignidade do gênero feminino. Para isso, lógico, essa mulher, ao contrário das outras criaturas, não pode estar subjugada pelo demônio com a marca da culpa original como os demais homens, senão ela não teria autoridade para tanto. Deus estabelece, em terceiro lugar, duas descendências de homens, os filhos da mulher, que ele suscitará, e os filhos da serpente, e põe ódio entre eles. Com a marca da culpa original, o homem fica privado da graça de Deus e este promete em auxílio um Messias para remir o pecado dos homens e assim devolver-lhes a dignidade humana. O pecado original passa a ser propagado de geração em geração. E, obviamente, se o pecado nos torna escravo do demônio, essa mulher que vai pisar a cabeça do demônio não pode ter o pecado original, senão ela não tem autoridade para ser a vencedora contra o demônio. E, obviamente, se essa mulher tiver o pecado original, ela geraria um Messias, um Cristo, que seria pecador também, já que passa o pecado pelas gerações. No Evangelho de São Lucas, vemos claramente a mulher prometida por Deus para derrotar o demônio. Entre aspas, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Fecha aspas. Entretanto, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Lucas capítulo 1, versículo do 26 ao 29. A expressão cheia de graça nos apresenta a Virgem Maria como uma mulher sem o jugo da culpa original e sem essa mancha. Chegamos à conclusão que ela em nenhum momento da sua vida pecou e por não ter pecado algum tem autoridade de pisar a cabeça da serpente, cumprindo assim a profecia do Gênesis. O anjo confirma que é o cumprimento do desígnio de Deus. Não temas, Maria, pois encontraste graças diante de Deus. No mesmo Evangelho de São Lucas. Na visita à sua prima Santa Isabel, em Judá, mais uma vez Deus revela a nobreza dessa criatura. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, olha aí mais uma vez, cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz. Se ela está cheia de Espírito Santo, ela falou algo inspirada por Deus. O que esse algo que Isabel falou? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. Então, no próprio Evangelho de São Lucas, vemos a oração da Virgem Maria. Então, logo no início, no versículo 26, a palavra que o anjo usa para saudar Nossa Senhora, Ave cheia de graça. O que significa essa expressão ave? Ave
ela era uma expressão usada para saudar imperadores e imperatrizes, ou seja, autoridade máxima. Ou seja, o anjo se dirige a Maria com a palavra ave, que também pode ser salve, salve cheia de graça. Que também seguia, a palavra salve também era designado para cumprimentar os imperadores e imperatrizes. Ave César. A palavra ave, como está na Bíblia católica. Na Bíblia usada pelos descendentes de Lutero, dos protestantes, está a palavra salve cheia de graça. Embora exista uma corrupção, que a palavra certa é ave, a palavra salve na Bíblia dos protestantes também designa a mesma coisa, o reconhecimento de uma autoridade máxima. Ora, o anjo reconhece Nossa Senhora como autoridade designada por Deus, assim como a Igreja Católica reconhece conforme as Sagradas Escrituras, bem diferente dos ditos cristãos, os que se dizem cristãos, e coloca Nossa Senhora Mãe de Deus como uma mulher como outra qualquer. Isso é uma blasfêmia. Uma blasfêmia, logicamente, é contra Deus, é uma ofensa contra Deus, essas pessoas fazem. Primeiro através do anjo, depois através de Santa Isabel, Deus nos mostra que Maria realmente é imaculada, ou seja, imaculada significa sem mancha. Se Jesus Cristo é o Messias prometido para salvar o homem da escravidão do pecado, Maria é o caminho escolhido diretamente por Deus para que a salvação chegue até nós. Logo, se Nossa Senhora é o caminho que Deus usou para a salvação chegar, não poderemos encontrar salvação negando esse divino caminho. É por isso que ela é medianeira de todas as graças. Só por ela Jesus chegou até nós e só por ela chegaremos até Jesus. Questão de retorno. Disse Nosso Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Logicamente, precisamos de Maria para nos conduzir a Jesus. Por isso, os padres apostólicos atribuem a ela a passagem do provérbio: pois quem me chama encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Mas quem me ofende prejudica-se a si mesmo. Quem me odeia ama a morte. Provérbios capítulo 8, versículo 35 e 36. Sendo assim, a nossa medianeira assume seu papel de corredentora do gênero humano. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, como Nossa Senhora disse no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 48. Todas as nações me proclamarão bem-aventurada. E é exatamente isso que a Igreja Católica de Cristo faz em todos os cantos do mundo, proclamar Nossa Senhora como bem-aventurada. Bem diferente dos que seguem o protestantismo herético, que sempre não só rebaixa, como odeia essa criatura sublime que é Nossa Senhora. Como vimos no início, Deus, após o surgimento da Santíssima Virgem, dividiria a humanidade em duas descendências, a da mulher e a da serpente, Maria e o demônio, prometendo ódio entre as duas. Daí a explicação para a batalha entre os filhos do demônio contra os filhos de Nossa Senhora. O inimigo mortal do gênero humano, com seu poder de enganar, suscita no mundo seguidores, inflama-os com seu ódio pela Virgem Maria, engana-os, grande parte das vezes com títulos de cristãos, e abre guerra contra ela e contra a Igreja do seu Divino Filho. Toda rejeição e sentimento contrário à veneração e reconhecimento de Maria como corredentora do gênero humano é inspirado pelo maligno, por Satanás, por motivos evidentes. Por ela foi derrotado e através dela o homem alcança a salvação, simples assim. Por ser o homem criatura predileta de Deus, acima até dos anjos, o demônio fez de tudo para tirar Maria do caminho do homem, pois sabe que sem ela ninguém chega ao Salvador, porque o Salvador também não chegou até nós sem ela. E por consequência, ao reino de Deus. Só Jesus salva, dizem alguns supostos cristãos enganados, mas isso só é possível por intermédio também de Maria. Os irmãos de Jesus. Em seu ódio mortal pela Santíssima Virgem, o demônio,
que bem conhece as Sagradas Escrituras, usa esse conhecimento para distorcê-la e caluniar mais uma vez a Mãe de Deus, acusando-a de ter filhos posteriormente. Uma passagem usada para caluniar Nossa Senhora, usada pelos descendentes da serpente, está em Mateus 12, 47 e 48. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ora, no julgamento torto dos pseudos cristãos, esses irmãos citados são outros filhos que Maria teve, nada mais falso e nada mais simples de ser explicado. No Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 3, vemos que não se trata de irmãos no sentido estrito, filho do mesmo pai, e essa passagem também deixa claro que Maria é mãe de Jesus. No Evangelho de São Marcos se refere aos irmãos de Jesus, e quando começamos a ver quem são os irmãos de Jesus, as próprias citações falam o nome dos apóstolos. Ou seja, se referem aos irmãos de Jesus aos apóstolos. Ou seja, que são pessoas que dividem a mesma fé, que foram batizados em Cristo, que aceitaram nosso Senhor. Esses são os irmãos de Jesus. Por outro lado, a palavra primo não existe nem no hebraico nem no aramaico. Os irmãos de Jesus tinham outra mãe que não Maria Santíssima. O Evangelho de São Mateus 27, 56 menciona, entre as mulheres presentes à crucifixão de Cristo, Maria, mãe de Tiago e José. Essa Maria é a esposa de Cleófas, conforme no livro de João, capítulo 19, versículo 25. Se Jesus tivesse outros irmãos carnais, não teria confiado a João, filho de Zebedeu, para cuidar de Nossa Senhora. Cuidaria quem Jesus designaria para curar de Maria seriam os outros irmãos filhos que ela se ela tivesse tido, como está lá em João capítulo 19, versículo 27.